Fala aí, galera! Tô aqui para fazer uma mega revisão diária das principais figuras planas, ok? Ó, vocês gostaram do meu estilo? Fala sério, hein? Arrasei, hein? Ok? Então nós vamos lá fazer uma revisão. Olha, essa aula, ela é uma super revisão, ela dá para qualquer série, ok? Então, olha lá, área das principais figuras planas. Então nós vamos começar com uma figura geométrica super importante, que é o triângulo. Todo mundo tá ligado aí? Qual é o triângulo? Então vamos lá. O triângulo é um polígono que possui 3 lados, ok? Então a gente começa aqui com um triângulo super importante que os alunos já dominam, que é o famoso triângulo retângulo, ok? O triângulo retângulo ele possui um ângulo de 90 graus, ok? Então esse é o triângulo retângulo. Aí eu coloquei um segundo desenho aqui de um triângulo que indica que tem 2 lados iguais. Então ele é o chamado triângulo isósceles. Aqui eu coloquei o triângulo muito importante que vocês já devem saber uma fórmula, hein? Quem não lembra, pode botar a cachola funcionar aí. Quando o triângulo ele é equilátero, ele possui todos os lados iguais. E aqui eu coloquei um triângulo que é um triângulo que possui 3 lados diferentes, que é o famoso escaleno, tá bom? E além dele ser escaleno, eu coloquei um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, que é um triângulo obtusângulo. Então, toda vez que ele tem esse ângulo maior que 90 graus, ele possui uma altura que é para fora. Então, muito cuidado aí na hora de vocês acharem a área, tá bom? Bom, qualquer triângulo desse aqui, a gente consegue achar a área dele usando a fórmula clássica. Qual é a fórmula de qualquer triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, certo? Pode ser que essa base esteja no desenho ou pode ser que você tenha que achar, talvez, por um teorema de Pitágoras, tá bom? Por exemplo, nesse daqui, que ele é triângulo retângulo, você concorda que a base e essa altura podem ser chamadas de catetos? Vocês já estudaram, e essa daqui é a famosa hipotenusa. Então, como que eu acho a área desse triângulo? A base vezes a altura dividido por 2. Só que você sabe que essa base é um cateto e que essa altura é outro cateto. Vamos supor que você tem um exercício que o seu professor, a sua professora, ela te dê hipotenusa e um cateto. E você quer achar a área. Aí seria interessante achar essa altura. Então você iria aplicar o teorema de Pitágoras. Então já que a gente está retomando, como que é mesmo o teorema de Pitágoras? Lembra? Hipotenusa ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, que são os catetos. Aqui também você vai fazer normal, base vezes altura dividido por 2, certo? Quando o triângulo é isósceles, é bem interessante que, se você tiver um exercício que o professor falar que aqui vale 3, se ele é isósceles, aqui também é 3, certo? Vamos supor que a altura é 4. Ora, um triângulo que tem 3, 4 e aqui é ângulo reto, então é aquela famosa terna pitagórica, que é 5, não é isso? Vai que você está no exercício que a professora peça para vocês qual é o perímetro, galera. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, não é isso? Então, por exemplo, qual seria o perímetro desse triângulo aqui? 5 mais 5 mais quanto? 6, certo? Então, a gente teria quanto de perímetro? 16, certo? Se tiver a unidade de medida, não pode esquecer de colocar a unidade de medida. E se tiver em área, a unidade de medida seria centímetros quadrados. Nunca esqueçam disso. Agora a gente vai falar do triângulo equilátero. Também pode usar essa fórmula? Pode, mas vocês já aprenderam uma fórmula que a professora já explicou, que é super bonita. É assim, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembraram? Com essa fórmula, você acha a área assim, ó, sossegado. Vocês também já estudaram que a altura do triângulo equilátero, ela também
pode ser calculada por uma fórmula. Vamos retomar? É a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Vai que você precise dela aí. Fechou? E nesse triângulo que é escaleno e ele tem uma altura para fora, você tem que tomar cuidado porque a tua base é esse pedaço e a tua altura é para fora. E a área dele, você vai usar, no caso, aquela formulinha ali, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os quadriláteros. Tem muitas coisas importantes sobre os quadriláteros, tá? Existe até um diagrama que trabalha com a ideia dos quadriláteros, certo? O quadrado é um dos quadriláteros super importantes que vocês devem já conhecer. O que é um quadrado, pessoal? O quadrado, na realidade, ele possui o quê? Se chegar um ETzinho e perguntar para você, o que é um quadrado? Como que você vai responder para ele? O que você tem que falar para ele? Olha, ETzinho, o quadrado, ele é um polígono que possui 4 lados e ele tem 4 ângulos retos e, consequentemente, 4 lados iguais. Isso é um quadrado, certo? Então, como que eu calculo a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, a área do quadrado é L ao quadrado. Tudo bem? E o retângulo? O que é um retângulo? O retângulo é um polígono que possui 4 ângulos retos. Ponto final. Isso é um retângulo, certo? Então, olha só, essa figura é um retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Eu tenho que saber qual é o comprimento e qual é a largura, que também a gente pode chamar do quê? De base vezes altura. Mas se você quiser também escrever largura vezes comprimento, não tem problema nenhum. E agora a gente vai falar do paralelogramo. Galera, o nome já diz paralelogramo. Tem a ver com lados paralelos. Então, se o ETzinho perguntar o que é um paralelogramo, você vai dizer o seguinte: paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos. Muito fácil. E os ângulos? Não se importe com ângulos. Apenas ele tem que ter lados paralelos. Então, olha aqui. Aqui eu desenhei um paralelogramo clássico. Os lados são paralelos, certo? Aí você pode me perguntar, mas espera aí, o retângulo tem lados paralelos? Tem. Então, eu posso afirmar que o retângulo, ele é um paralelogramo. E o quadrado também tem lados paralelos? Tem. Então, todo quadrado também é o quê? Um paralelogramo, certo? Cuidado, mas nem todo paralelogramo é um quadrado, tá certo? Bom, daí a gente então vai falar sobre a área do paralelogramo. O paralelogramo, se eu cortar um pedaço dele aqui e jogar para cá, ó, ele vira um retângulo, concorda? Então, pessoal, a área do paralelogramo é também igualzinha à área do retângulo, que é base vezes altura, certo? Que ela tá aqui, ó. Base vezes altura. Essa é a área do paralelogramo. Fechou? Agora nós vamos falar de outro quadrilátero super importante, que é o losango. E o que é o losango? O losango, quando você pensa no losango, já pensa numa figura, talvez compridinha, assim, não é isso? Só que qual é a definição de losango? Para ser um losango, basta que ele tenha os 4 lados iguais. Ah, beleza. Então aqui, ó, por que esse cara é um losango? Porque ele tem os 4 lados iguais. Só que o losango, ele tem uma característica muito importante. As suas diagonais, elas são perpendiculares. Todo mundo sabe bem o que é perpendicular? É quando forma um ângulo de 90 graus. Olha aqui. Essa característica, ela é muito importante, ela é do losango. Bom, se o losango possui 4 lados iguais, então peraí, o quadrado também tem 4 lados iguais, certo? Todo quadrado é um losango? Sim, mas nem todo losango é um quadrado. Olha essa figura. Eu não posso falar que isso é um quadrado. Então, isso é apenas o quê?
um losango. Bom, qual o jeito que a gente pode calcular a área do losango? Uma coisa importante no losango é você enxergar que ele é formado por 4 triângulos retângulos, tá bom? Isso pode ser que tenha alguma questão que você tem que calcular esse lado aqui, ó. Daí você pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Tá vendo como o Teorema de Pitágoras é importante? Bom, então, um losango você pode classificar como uma diagonal maior e uma diagonal menor, certo? Então, a área do losango, ela pode ser calculada como diagonal maior multiplicada pela diagonal menor, só que daí tudo isso é dividido por 2, tá bom? Por quê? Porque é como se eu fizesse essa diagonal menor vezes metade da maior, então por isso que tem na fórmula dividido por 2. Agora nós vamos falar de outro quadrilátero, galera, super importante, que é o trapézio. E o trapézio tem que tomar bastante cuidado, que ele tem 3 trapézios diferentes. Esse aqui é o trapezoide retângulo. Por que ele é chamado de retângulo? Porque ele possui um ângulo de 90 graus, certo? Esse trapézio aqui é chamado de trapézio isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem esses 2 lados iguais. Esse trapézio é bom porque quando você tiver um exercício que a professora falar que aqui vale 10 e aqui, por exemplo, vale 4, significa que vai sobrar 6, não é? Então você pode falar que esse pedacinho, ele é igual a esse pedacinho. Só quando ela falar que aqui é igual aqui, só quando ele for isósceles, tá bom? Já esse trapézio é o trapézio escaleno. O que é o trapézio escaleno? Tá vendo que ele tem lados diferentes, ó. Então, eu não posso falar que esse pedaço tem o mesmo tamanho que o de cá, tá bom? Então, muito cuidado. Mas também a gente tem triângulos retângulos. Ah, e outra coisa que eu não coloquei para vocês. O que de fato é um trapézio? Nossa, o que será que é um trapézio? Se alguém perguntar, como que você define trapézio? Pessoal, trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos. Ponto final. Nossa, então tem muita gente que é trapézio? Pois é. O quadrado tem 2 lados paralelos? Tem. Então o quadrado é um trapézio. O retângulo é trapézio. O paralelogramo é trapézio. O losango é trapézio. Nossa, todo mundo é trapézio? Todo mundo é trapézio, sim. Agora, eu não posso falar que todo trapézio é quadrado, mas todo quadrado é um trapézio. Ó, essa figura aqui só pode ser chamada do quê? Só de trapézio. Essa só de trapézio, só de trapézio. Tá certo? Porque a definição de trapézio diz que ele tem que ter 2 lados paralelos. Então, é uma definição muito forte, tá bom? Bom, e como que a gente calcula a área do trapézio, galera? Vamos lá, então. A área do trapézio, todo trapézio vai ter uma base que é maior e uma base que é menor. Não importa o estilo dele, olha que bonito. Então, galera, como que é a área do trapézio? A área do trapézio é basona mais basinha, que é menor, vezes a altura dividido por 2. Pronto. Qualquer trapézio, basta você usar essa fórmula para calcular a área. Tudo bem? Fechou, então? Nós vamos agora, então, rapidão, fazer um exemplo de alguns exercícios, tá bom? Eu vou apagar aqui a bagaça e vamos lá. Bom, nós vamos calcular, então, a área de vamos pegar um exemplo aqui. Vamos calcular a área dessa primeira figura aqui. Vamos calcular a área desse triângulo. Normal. Aqui eu te dou que é 5 e aqui eu falo que é, por exemplo, 8, tá bom? Pronto. Como que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Corto 8 com 5, que dá 4. 4 vezes 5, 20. Supondo que seja centímetros quadrados. Pronto. Vamos supor que você tenha um exemplo, um exercício que seja todos os lados iguais. O triângulo equilátero. Aqui é, por exemplo, 5, tá bom? Todo mundo aqui
aqui vale 5. 5 metros. Como que a gente retomou hoje? Como que eu posso calcular essa área? Posso usar aquela fórmula. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, essa área pode ser calculada como? 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. 25 raiz de 3 sobre 4. Bom, 25 e 4 não dá para simplificar, então deixa quieto, não esqueça de pôr que isso é metros quadrados. Se caso pedisse para calcular perímetro, certo? Você somaria os lados. Então, o perímetro seria 5 mais 5 mais 5, tá bom? Então, o perímetro seria 5 metros mais 5 metros mais 5 metros. Daria 15 metros, tudo bem? Ok, vou fazer agora um exemplo com vocês, supondo que seria a área de um losango, tá bom? Então, olha só. Imaginemos que eu tenha um losango, tá? E eu queira calcular a área. Então eu falo assim, ó, daqui até aqui, lembra que as diagonais são perpendiculares? Ó, vou chamar aqui de A e B. Concorda que a B é a diagonal maior? Aí eu vou chamar aqui de CD. E CD seria a diagonal menor? Então, vamos supor que eu fale que a diagonal maior é 10, tá bom? E que a diagonal menor é 8. Então, eu vou lá e aplico a fórmula. Como que eu calculo a área do losango? Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Diagonal maior, 10. Diagonal menor, 8, dividido por 2. Corto 10 com 2, que dá 5. 5 vezes 8, 40. Vamos supor que a unidade é milímetros. Então, você vai lá e coloca 40 milímetros ao quadrado. Tá bom? E outro exemplo importante seria, vamos fazer um desse aqui, ó. Supondo que eu tenha um quarto exemplo. Um trapézio isósceles, tá bom? Ó, aí eu falo assim pra você. Aqui tudo vale 25 metros, tá bom? Aqui, supondo que vale 15 metros, tá? Muito bem. Se aqui vale 25 e aqui vale 15, 25 menos 15 dá 10. Então, significa que aqui tem 5 metros para cá, porque ele é isósceles, tá bom? Tem que falar no enunciado. Aí para cá também vai ter 5. Concorda que aqui tem 15? Aqui tem 15 mais 5, 20. Mais 5, fechou o bloco de 25. Tá. E vamos supor que eu fale para você que essa hipotenusa aqui, sei lá, vamos imaginar aí, ela seja raiz quadrada de 49. O que é a raiz quadrada de 49? É 7. Vamos colocar um número que vocês não saibam de cabeça, por exemplo. Raiz quadrada de 50. Ixi, para eu achar a área, eu vou ter que ter base maior mais base menor vezes a altura, não é isso? Mas cadê a altura? Meu Deus. Mas aí eu já tenho o Teorema de Pitágoras, que vocês já aprenderam. Então, quem é a minha hipotenusa? Raiz de 50. Quem é o cateto? 5. Aí eu não vou precisar da altura? Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras e vou calcular a altura. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Tá? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado.
Quem é a minha hipotenusa? Raiz de 50 ao quadrado. Quem é o cateto? 5. Mais o quê? Um outro cateto. Raiz de 50 é 50, vai cortar, lembra? 5 ao quadrado é 25. Olha que interessante. Passa o 25 para cá. Tá somando, passa subtraindo. 50 menos 25, nossa, vai dar de novo 25. Que número ao quadrado é 25? É 5. Então, eu provei que a altura também vale quanto? 5. Ou seja, esse triângulo que formou aqui, ele é um triângulo isósceles, certo? Porque ele tem dois lados iguais. Pronto. Agora, então, eu provei que a altura é 5, eu vou lá e acho a área. Qual é a área? A área é 25, que é a base maior, mais 15, que é a base menor, vezes a altura que eu acabei de achar por teorema de Pitágoras. Tudo isso dividido por 2. Portanto, 25 mais 15 vai dar 40. 40 vezes 5 dividido por 2. 40 dá para cortar com 2. Vai dar 20. 20 vezes 5, portanto, a área desse bonitão é 100. No caso, a unidade que eu usei foi metros, 100 metros quadrados. Pronto. Falou, galerinha? Então, assim, geometria plana com essas figuras que eu retomei, elas são essenciais, ok? Um grande beijo, espero ter ajudado vocês. I love you, babies!